Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bruno Freire aqui, mais uma aula e dessa vez o assunto que eu trouxe foi um que eu particularmente gosto bastante, tá? Porque é extremamente simples de se compreender. Se bem que eu sempre digo isso, né? Afinal eu sou professor. Mas eu sei que eu vou conseguir fazer você entender também o nosso Present Progressive, ok? E para começar a fazer comentários sobre esse verbo, eu já gostaria de começar falando sobre esse nome. Se vocês observarem aqui eu coloquei o Present Progressive, mas eu também coloquei entre barrinha, após a barrinha, o Continuous. Aí você me fala Present Progressive e Present Continuous. Existe alguma diferença? E a resposta é não. Não existe diferença, é exatamente a mesma coisa. Então quando você fala de um, também fala de outro. Eu particularmente já ouvi muitas explicações do porquê se utilizam dois nomes, né? Há quem diz que é porque Progressive é mais antigo, Continuous já é uma nova, mais atual, digamos assim, mas a verdade é que é um pouco até irrelevante esse ponto. O importante a saber é que quando você vê Present Progressive ou Present Continuous, estamos falando exatamente da mesma coisa, que basicamente seria o uso do nosso gerúndio. Tá? E o que é o gerúndio no português? Nós vamos pensar no Present Progressive, tá? O presente progressivo, quando nós estamos falando de algo que está acontecendo naquele exato momento. No momento em que estamos falando. Por exemplo, você está assistindo esse vídeo agora. You are watching this video right now. O primeiro ponto extremamente importante que você precisa saber em relação ao Present Progressive é que não existe Present Progressive sem o verbo to be, tá? O famoso verbo to be. Então o que acontece? Se você ainda não viu a aula sobre to be, se você ainda tem alguma dúvida, eu aconselho que você assista a aula que fala sobre to be, tá? Eu vou deixar o link em algum lugar por aqui, se houver necessidade. Se não, a gente segue. Porque o verbo to be, como sabemos, significa ser ou estar. E eu vou precisar utilizar o estar para dizer que eu estou fazendo alguma coisa em dado momento. Nesse exato momento eu estou ensinando. I am teaching. Aí o que acontece? Eu separei uma lista com alguns verbos aqui para a gente comentar um pouquinho como funciona esse gerúndio, como nós formulamos as frases dentro do Present Progressive. Lembrando que nós vamos fazer frases falando de coisas que estão acontecendo no momento que se fala delas. Então eu tenho, por exemplo, o verbo to work. Também temos um vídeo falando sobre verbos e explicando que quando nós estamos trabalhando com os verbos no infinitivo, que significa que ele não foi conjugado ainda, ele não está conjugado a nenhuma pessoa, eu vou colocar o to, quer dizer, para indicar que esse verbo está no infinitivo. Então, to work é trabalhar, é o verbo trabalhar, tá? Então, se eu quero dizer que eu estou trabalhando, o que eu vou fazer? Sujeito, né, a pessoa que eu vou utilizar, verbo to be, mais o verbo sem o to, eu não vou utilizar o to. Ele está aqui para indicar o verbo. O que eu vou utilizar é o verbo sem o to, ó, com essa terminaçãozinha, ing. E aqui é que está o segredo do Progressive, é a utilização do ing, que é justamente isso aqui que nós chamamos no português de gerúndio. E o que é esse gerúndio, teacher? I say, eu digo. O gerúndio é justamente o indo, endo ou ando, né? Nós temos, por exemplo, o indo no dormindo, né? Temos o endo, comendo, temos o ando, caminhando, andando, né? E temos o ondo no caso do pondo, não temos o undo, né? Faltou só com o u, tinha com os outros dois, com todos os outros, né? Mas é isso, então o ing, essa terminação que eu vou colocar no verbo, ele significa isso. Então trabalhar vai virar trabalhando, então I am working, eu estou trabalhando. Daqui a minha frase. Eu tenho, por exemplo, you are working, você está trabalhando. He is working, ele está trabalhando. E assim vai, ok? Então, eu tiro o to do verbo e coloco o verbo terminando com ing, que é o caso também aqui do eat, que é o verbo comer. To eat, comer. Eu vou colocar ing e vai virar o comendo, ok?
Então, you are eating, comendo. Você está comendo. Então é o que está acontecendo naquele momento, ok? Continuando aqui, nós temos o verbo sleep, ok? E o sleep, mesma coisa. Sleeping, dormindo. Mas, para quem está acompanhando todas as minhas aulas, ou pelo menos a maioria delas, vai saber que todas as regras no inglês, eu digo todas exagerando, porque uma ou outra não tem. Mas a gigantesca e massiva maioria das regras no inglês tem suas exceções. E já vamos falar delas aqui. Por quê? Quando eu tenho um verbo, no caso o verbo to drive, dirigir, ok? Que termine com a letra E, ok? A vowel I, o que eu vou fazer? Tem uma diferença aqui. Eu vou remover a letra E antes de colocar, e só então eu coloco o ing, ok? Então, se o verbo termina com E, ou o caso aqui, write, to write, escrever, se termina com E, eu vou remover o E e colocar o ing, ok? Então esse caso é extremamente importante lembrar. Você remove o E para colocar o ing. E isso traz uma situação também que faz a gente pensar, que são os casos das palavras que terminam com dois Es. E aí, como é que eu faço? Eu tiro só um e deixo o outro, ou eu tiro os dois? No caso de palavras como to agree, que é concordar, o verbo concordar, que termina com dois Es, o que eu vou fazer? Nada, nem tira um, nem tira dois. Eu sigo a regra principal, tá? Então vai ficar agreeing. Eu apenas acrescento o ing. Assim como to see, que é ver, tá? O verbo ver vai ficar seeing, vendo, ok? Então, até aqui, basicamente, é o que a gente precisa saber da construção da estrutura do present progressive. Mas ainda existem mais duas situações, ok? Que são quais? As situações de palavras que terminam com IE. Porque acabamos de ver que se o verbo ele termina com E, eu vou remover esse E. Mas aí tem essa situação de uma palavra que ela termina com o I e o E. E o que acontece? Vou posicionar um pouquinho melhor aqui a câmera. E o que acontece? Que se eu remover o E, vai ficar o I e eu vou ter que colocar ING. Vai ficar dois Is, aí fica estranho. Então o que fizeram, o que a gente faz aqui? Ao invés de remover só o E, eu vou trocar o IE por Y, para ficar com essa questão fonética do lie. To lie é o verbo mentir, né? Lie, mentira. Então, to lie, mentir. E para permanecer com essa fonética, lie, eu coloco o Y. Então, eu removo o I e o E, vou remover o I e o E, e colocar Y. Aí eu acrescento o ING, o ING. E aqui temos o lying, mentindo. Então, you are lying, você está mentindo, né? You are lying. Die, que é o verbo morrer. Mas o que acontece? Como ele se encaixa aqui, né? Tem o I e o E, eu removo, coloco o D e Y no lugar do I e do E, e aí eu acrescento o ING, dying. Ok? He is dying, ele está morrendo, ok? Simples assim. Para quem estudou algumas outras regrinhas que eu também já comentei em algumas aulas, vai lembrar que eu falei quando estávamos falando de conjugação dos verbos lá no Simple Present, no presente simples, sobre a utilização do S, que existe uma modificação em relação às palavras que terminam com Y. Nesse caso, eu não vou nem lembrar a regra para não nos confundir, porque quando eu estou falando do gerúndio, tá, do ING, eu não modifico nada com palavras, verbos que terminem com Y. To play, que é o verbo brincar ou jogar, eu vou deixar do jeito que está e acrescentar o ING. Então, playing, jogando ou brincando. Da mesma forma, o stood vai ficar studying, estudando, ok? To stud, que é o verbo estudar, studying, estudando, ok? Então, se o verbo termina com a letra Y, independente da situação, eu vou apenas acrescentar o ING,
ok? Vocês veem que são várias regrinhas, mas são regrinhas simples. São coisas, aí eu aconselho, assim como aconselhei no vídeo do Simple Present. Se for necessário, reveja novamente esse vídeo. Ou, enquanto você vai assistindo, você vai copiando as regras. Você não precisa copiar tudo que eu estou falando, você copia aquilo que você quer relembrar. Okay? Quer ter mais ênfase na hora de lembrar, ter facilidade de lembrar. Você escreve, por exemplo, verbos terminados com E, remove o E para acrescentar o ING. Verbos terminados com 2 S, deixa normal. Verbos terminados com IE, tira o IE e acrescenta o Y. Aí eu coloquei ING. Então você copia isso, adquira formas de te ajudar a relembrar das coisas. Isso serve tanto para o inglês como para qualquer outra matéria ou qualquer coisa da vida, tá? E pra gente finalizar, tem essa última situaçãozinha aqui, que a gente pode chamar de sanduíche de vogal, que é o quê? Quando eu tenho uma vogal com uma ou duas sílabas, tá? Lembrando que as sílabas no inglês não são medidas pela escrita, mas pelo som, pelo sound. Eu tenho to run, que significa correr, run, run. Percebe que é um som, run. Um som, então uma sílaba. E aqui a situação que eu tenho é o quê? Eu tenho uma consoante, uma vogal e uma consoante, um sanduíchezinho. E nesse caso, o que eu vou fazer para trabalhar o present progressive, que é o gerúndio aqui, o ing? Eu vou repetir a última consoante e aí é que eu acrescento o ing para ficar running. Da mesma forma, fazer aqui em get, eu vou repetir a última letra para acrescentar o ing. Repetir a última vogal, ou a última consoante, perdão, para repetir o ing, tá? Então aqui, ó, eu repito a última consoante quando eu tenho esses casos de consoante, vogal, consoante. Pessoal, temos aqui várias frases nas formas afirmativas, né? Então eu tenho a forma afirmativa. Vamos fazer uma frase na forma afirmativa. You are. Sempre a pessoa, tá? Melhorar a câmera aqui. Pronto. Temos aqui o you, né? Então vou colocar o are. You are, por exemplo, eating cake. Você está comendo bolo, ok? Se eu quero passar uma frase que está no present progressive para a forma negativa, o que eu vou fazer? Eu não tenho aqui a presença do verbo to be, eu vou trabalhar com o mesmo conceito e acrescentar o not após o verbo to be. Então essa frase vai ficar assim na forma negativa. You aren't. Lembra que é o are mais o not? Então eu transformei. You aren't eating cake. Você não está comendo bolo, tá? E essa aqui é a forma negativa. Acrescento o not depois do verbo to be. Ou eu faço a contraction, como já estudamos também. E na forma interrogativa, o que eu vou fazer? Inverter o começo. Então vai ficar Are you? E repete o resto. Eating cake. Com a interrogação no final. Are you eating cake? Você está comendo bolo? Tá? E eu tenho assim as três formas. E basicamente, pessoal, mais uma vez, assim que nós trabalhamos o Present Progressive, qualquer dúvida, falem comigo lá no Instagram, vocês têm esse canal de acesso diretamente para falar comigo. Eu agradeço a atenção de vocês, tá? E com esse conhecimento, boas atividades. See ya!